Você falou uma coisa bem interessante, que o arquiteto ele tem esse lado que ele é requisito mesmo, humano. Né? Assim, a gente está falando de bit byte e de programação, um monte de nerd e tal. Tem a questão de que você precisa colaborar, como você colocou. Né? Tem que colaborar com os times de dev, tem que colaborar com outros times de infraestrutura. Então, o arquiteto ele tem uma função muito... Eu diria que ele é o cara mais humano de tech. Né? Ele é o cara que mais carrega DNA humano, de humanas. Ele tem um pouco de uma badge de liderança. Né? Ele tem uma badge de liderança de fazer o conjunto funcionar bem. Né? Isso. Então, assim, o cara hoje que pensa em ser arquiteto, ele tem que se antenar nisso. Ele tem que ser um cara que tem que estudar um pouquinho de psicologia, ali, um pouquinho de humanas mesmo. PNL da vida, né? Isso. Você sabe que eu tenho um amigo que, assim, de verdade, eu aprendi muito com ele. Ele teve comigo, assim, vários momentos da minha vida, né? Pô, a gente trabalhou junto durante quase 8 anos, né? É o Molina. E, cara, eu aprendi muito com ele sobre arquitetura, mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele foi estudar isso. Chegou um momento que ele falou, pô, cara, se você fizer tal treinamento, o que você acha disso? E eu fiz um treinamento para me conhecer mais, esse treinamento de autoconhecimento, assim, né? De PNL. E foi fundamental para mim. Ajudou muito, cara. Então, o que a gente está falando aqui, né? Compartilhar conhecimento e também se comunicar. Sim. Aí já é uma outra disciplina, né? Comunicação. Como é que a gente se comunica bem, dado o receptor que a gente tem? Isso. E realmente é uma capacidade que a gente precisa desenvolver. E é desenvolver, né? Porque a gente já nasce sem ela. Exato. O arquiteto, o cara técnico, se as pessoas nascem com essa capacidade para se desenvolver, a gente já nasce sem. Né? Então você tem que... Exato. Porque o cara já tem inclinação para exatas. Né? Aí o cara começa a se ver numa situação de liderança que ele tem que, consequentemente, evoluir um pouco nesse lado interpessoal. Isso. Né? Que é difícil, geralmente, para quem tem essa inclinação de exatas. O papel do arquiteto, principalmente, que ele é um grande... Ele tem que ter um papel de persuasão muito grande. Que ele é um cara que pensa numa estratégia, numa idealização tecnológica daquele produto. Cara, ele tem que vender esse projeto que está na cabeça do cara, desde o negócio até o cara da infra. É isso, e tem que estar todo mundo de acordo com a parada, né? E detalhe, tem que todo mundo comprar ideia, né? Tipo, tá comprometido com esse mesmo ideal, assim. Então, parte até mesmo daquela evangelização que a gente vinha falando vem disso, né? Tipo, de você trazer todo mundo para esse mesmo objetivo que você tem. Então, como organização e como arquiteto mesmo, né? Tipo, o ideal da pessoa que faz esse papel ali, de ser o organizador desse time, é justamente evangelizar as outras pessoas para que elas passem para as outras pessoas, né? Fazer quase que uma pirâmide de conhecimento, eu diria. Onde você passa para o primeiro elemento passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Isso mesmo. E eu acredito muito até que dentro da Clever isso se repete muito, né? A gente faz com que isso seja um comportamento não só do arquiteto, mas de todos os níveis da empresa, né? Para que cada pessoa ali consiga contribuir, compartilhar um pouco do conhecimento com cada outra pessoa que está trabalhando ali ao lado. Porque no fim do dia a gente sempre tem alguma coisa para trocar, né? Tipo, tem alguma coisa para aprender e alguma coisa para ensinar. Então, esse tipo de comportamento é fundamental. E aí, já entrando até um pouco aqui no... O que forma um arquiteto, né? Quais são os skills desse cara? Eu tenho uma visão, aí eu queria saber a opinião de cada um de vocês aqui, que o papel de arquiteto dentro de todas as funções que a gente tem dentro de um time de TI, ele acaba sendo mais generalista de todos. Né? Porque o cara que tem que ter uma fluência de negócio, porque eu vejo, e isso é um ponto que eu quero tocar aqui direto com vocês, mais para frente, sobre o arquiteto ser esse cara que fica na fronteira entre o negócio e a estratégia de TI. Né? O cara que entende o que precisa ser feito, idealiza o que precisa ser feito e traz para dentro do time mais técnico. Então, o cara que tem que ter uma influência, tem que ter uma fluência muito grande de negócio. Uhum. É um cara que tem que ter conhecimento, talvez não especialidade, mas ele precisa ter um conhecimento de infra, ele precisa ter um conhecimento de DevOps, de operação. Ele tem que ser o cara que, se o dev está com uma dificuldade, ele tem que falar, cara, me dá aqui que eu vou te mostrar como é que faz. Então, precisa ser um cara muito generalista. E como que se forma um cara tão generalista assim? Porque, geralmente, e aí, depois que vocês derem a opinião de vocês, como que se faz uma trilha para formar um arquiteto? Porque, geralmente, as pessoas acreditam
que a evolução natural de um dev sênior muito bom é um papel de arquitetura, uma liderança. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu também não. Eu acho que, como diria lá, né, há controvérsias. Né? Porque, assim, a gente tende a imaginar isso. Né? Um dev muito sênior, ele termina sendo arquiteto. Só que um dev muito sênior que for muito especializado, é o contrário. Ele nunca vai ser um bom arquiteto. Porque talvez ele não seja generalista o suficiente. Ele não é generalista. Aquela história, né, você vai ser sempre um bom caixa. Exato. Você tem um negócio, aí o caixa é uma pessoa que você confia, os números sempre estão batendo. Você não vai... Você tá fudido a ser caixa o resto da vida. Você não vai liberar esse caixa, né, para fazer outra coisa. Porque, você confia nele, né? Então, eu acho que isso que você falou, Caio, é fundamental. Assim, se você for um bom caixa, você sempre vai ser um bom caixa. Eu acho que a questão aí está mais voltada ao poder de abstração desse profissional. Quanto ele consegue abstrair... Essa palavra é fundamental. Exatamente. É abstração pura, né, a arquitetura. E abstração sem ser subjetivo, né? Exato. Porque ninguém está vendendo algo que não vai ser entregue ou algo que não tem forma. Isso. Então, assim, a diferença entre o subjetivo e o abstrato é a forma. O arquiteto tem que dar forma, né? E que é foda, né? Porque você tem que fazer o dev ver o que você está colocando em código, em classe, em microserviço compilado... E você tem que pegar essa mesma tua estratégia, você tem que fazer o PO, o PM entender que a estratégia de negócio dele está materializado ali. Ou seja, você percebe como você tem que se comunicar com duas linguagens completamente diferentes? Técnica e não técnica. Aí volta aquele ponto do lado humano do arquiteto. Né? Muita gente você comentou, que é da colaboração e tal, porque não tem como fugir disso. Né? No final, o arquiteto vai ser o cara, como você falou, muito bem colocado, vai construir pontes. Então ele vai construir ponte com o PM, vai construir ponte com o time de dev, vai construir ponte com o time de infra, se for o caso. Ele vai fazer parte do DevSecOps, vai fazer parte do dev, vai fazer parte de tudo. Né? E aí, puxando um pouco, né, para a pergunta lá, como é que você forma um cara desse? Né? Então, eu acho que um T de... O cara precisa ter uma visão holística, que ela trafega entre várias... disciplinas, né, da tecnologia e também do negócio. O arquiteto tem que ter uma visão de administração, para ter uma visão de processo, para ter uma visão de eficiência, para pensar na cadeia de valor e depois materializar isso em entregas, né? Então ele precisa ter essa visão holística, mas assim, aí é uma visão um pouco particular que eu tenho, que ele tem que ter uma especialidade. Alguma coisa você tem que ser bom. Verdade. Alguma coisa você tem que usar para poder falar, não, peraí, poxa, isso aqui é comigo, né? Só não vale PPT. Não vale ser especializado em PPT. Se você vira pré-vendas. Aí você vira pré-vendas. Tem uns arquitetos aí especialistas em PPT. Tem um monte. Tem bastante, cara. Tem bastante. Tem. Mas aí você já está indo para outra área aí, você vai vender. Né? Que, de certa forma a gente também precisa, né, bicho? Não, zoeira, né? Mas esse T, ele eu acho que é uma visão boa, né? E uma coisa que eu acho que não está sendo muito respeitada hoje em dia, que é o tempo. Eu acho que você precisa de experiência. Acho que você não forma um arquiteto da noite para o dia. Eu ia perguntar isso para vocês agora, porque o Baiano concordou comigo e aí acho que você também, né, Valdir, que nem todo dev muito sênior, cara que é muito bom, o caixa que vai ser sempre caixa, ele vai ser um arquiteto. Mas vocês acreditam que o cara pode... Porque, por exemplo, tem curso de especialização do cara acabou de sair da faculdade, o cara faz uma pós ali de arquitetura de TI ou arquitetura de sistemas. Eu acho que o papel do arquiteto, por ele ter tantas skills que não são só técnicas, as pontes, como o Baiano falou, essa capacidade de entender o negócio, de ter persuasão e negociação, acho que o principal fator que forma um cara, um bom arquiteto, é o tempo, é a experiência. Precisa respeitar a experiência. E não é só o tempo por si só. O tempo passa e você se torna um arquiteto. Mas é como você experiencia o tempo. Como você vivencia isso. Então, aí, lá atrás, né, o Baiano colocou, né? Você precisa ter um poder de abstração. E é de fato isso. Você vai adquirindo isso com o tempo. Você vai olhando os problemas e você vai abstraindo para problemas que você já viveu. Você vai colocando uma visão, às vezes, de soluções que você já
conseguiu, e o melhor de tudo, dos problemas que você não conseguiu resolver, que agora você está tendo a oportunidade de novo de resolver, né? Então, assim, você precisa ter esse arcabouço. O que não vem, assim, não sei se infelizmente ou se felizmente, né? Porque não vem só com a faculdade. Isso é bom porque a gente tem muito para viver, né? Aquela coisa de você morrer com 36 anos ou 46, né? Que a gente tinha, sei lá, na época dos nossos avós, né? Já não é mais assim. Então, assim, hoje você consegue ter profissionais mais sêniores, né, do ponto de vista de idade, e eles vêm com uma bagagem, assim, impressionante. Até uns anos